Boa tarde, eu me chamo Angélica e vou apresentar um pouquinho sobre capacitores. O objetivo desse experimento é realizar simulações para diferentes geometrias de capacitores com dielétricos no software ANSYS. Para isso, utilizando o software, eu vou explorar as diferenciações e a densidade do campo elétrico para cada capacitor. Além disso, vou fazer uma comparação do resultado obtido por simulação com os resultados analíticos. Primeiro, vamos definir o que são os capacitores. Capacitores são componentes passivos, armazenadores de energia elétrica. Possuem dois condutores com uma diferença de potencial entre eles. Um capacitor é constituído por dois condutores isolados, as placas, que podem receber cargas tanto positivas quanto negativas. Os condutores são denominados armaduras do capacitor e deve haver uma diferença de potencial entre eles. Com o capacitor carregado, as placas contêm a mesma magnitude e sinais opostos. Além disso, todos os pontos da placa de um capacitor estão no mesmo potencial elétrico. Também é importante definir o que é a capacitância. A capacitância é a capacidade de um capacitor de armazenar carga a partir de uma diferença de potencial. Vamos definir também o que são os dielétricos. Dielétrico é um material isolante que preenche o espaço entre as placas de um capacitor, no qual é possível produzir e manter um campo elétrico com pouca energia externa. Ele também aumenta a capacitância por um fator proporcional à constante dielétrica do material isolante. Quando introduzimos um dielétrico entre as placas do capacitor, estamos aumentando sua capacitância. Outro efeito de introdução de um dielétrico é limitar a diferença de potencial que pode ser aplicada entre as placas a um valor V máximo, chamado de potencial de ruptura. As equações. A equação da carga, que é a capacitância vezes a diferença de potencial. Aqui, pela lei de Gauss, a gente consegue encontrar também o campo elétrico. E a equação para a diferença de potencial e que é substituindo as equações como fica. Vamos para os procedimentos experimentais. Primeiro, para o capacitor cilíndrico com dielétrico.
Agora, fazendo os cálculos analíticos para o capacitor cilíndrico. Utilizando a mesma equação para a carga, para o campo elétrico e para a diferença de potencial, desenvolvendo esses cálculos para o cilindro utilizado, conseguimos obter o valor de 1,92 vezes 10 a menos 12. Mas, como estamos utilizando um dielétrico, a gente precisa multiplicar pela permissividade do dielétrico. O resultado, nesse caso, foi 1,77. O vetor campo elétrico sai da placa externa para a interna, saindo do plano. À medida que o raio do cilindro aumenta, a intensidade diminui. Aqui, fazendo uma comparação entre a capacitância obtida por simulação e obtida por cálculo analítico, os valores se mostram muito próximos. Agora, o procedimento experimental do capacitor esférico com dielétrico. Analisando analiticamente também os dados obtidos, a gente, com a mesma equação da carga e a equação a partir da lei de Gauss, a gente consegue encontrar a fórmula para calcular a capacitância. De novo, a gente precisa multiplicar pela permissividade do meio, que seria esse 2,25. Assim, obtendo a capacitância de 6,37 vezes 10 a menos 12. O vetor campo elétrico sai da placa externa para a placa interna, e à medida que o raio da esfera aumenta, a intensidade diminui. Aqui está uma comparação entre o resultado simulado e o resultado analítico. Agora, mostrando o procedimento experimental para capacitor esférico com 2 dielétricos.
Mostrando os cálculos analíticos, a mesma equação da carga, utilizando a lei de Gauss e desenvolvendo para encontrar a diferença de potencial, conseguimos encontrar essa equação para o cálculo da capacitância. Da mesma forma que nos outros casos, foi preciso multiplicar pela permissividade do meio. Do mesmo modo que nos outros dois experimentos, o vetor campo elétrico sai da placa externa para a placa interna e à medida que o raio da esfera aumenta, a intensidade diminui. Aqui está uma comparação entre o resultado simulado e o resultado analítico, que se mostram muito próximos um do outro. Fazendo agora o procedimento experimental do capacitor cônico com 4 dielétricos.
Agora, fazendo os cálculos analíticos, aqui estão os valores que, utilizando a fórmula da carga também, a lei de Gauss, foi possível obter qual seria a fórmula da capacitância para esse caso. Substituindo pela fórmula da capacitância e multiplicando depois pelas 4 permissividades dos dielétricos, obtivemos 6,22 vezes 10 a menos 8. O vetor campo elétrico sai da placa externa e vai para a placa interna da mesma forma que nas outras três simulações, e à medida que o raio do cone aumenta, a intensidade diminui. O valor simulado foi de 5,22 vezes 10 elevado a menos 11. Vocês podem perceber que o analítico não se aproxima tanto do simulado, então provavelmente tem algum erro na simulação ou no cálculo analítico. E a referência utilizada foi o livro Eletromagnetismo para Engenheiros com Aplicações. Muito obrigada.